Boa noite. Eita, boa noite mesmo, é? Boa noite. Graça e paz. Que lindo, não é? Estava aqui recebendo do Pai. Como é maravilhoso nós nos ajuntarmos. O Pai planejou tudo isso para nós. É um ajuntamento solene. Coisas extraordinárias e gloriosas acontecem. Diante de uma sociedade que vai cada vez mais se descomprometendo com aquilo que é valor, com o que é necessário, nós temos a honra e o privilégio de termos um grande compromisso com o nosso viver como igreja na terra. Meus amados, a gente vai aqui... Boa noite a você que está com a gente no online. É uma honra para a gente receber todos vocês. Queria mandar um abração especial. Eu recebi uma foto essa semana, devia ter planejado, colocado aqui no telão, a foto do irmão Mendonça com a sua esposa. Ele está todo feliz, porque arrumaram a internet lá na casa dele e colocaram lá o YouTube. Ele estava no domingo participando do primeiro encontro no presencial. Então a satisfação daquele homem, que tem mais de 90 anos, vocês se lembram muito bem dele, né? Sentava aqui à minha direita. Então a você, meu querido amigo, irmão Mendonça, sua esposa, a turma aí, nosso abraço, nosso amor, nosso carinho. E a todos os que estão conosco, seja aqui no estado, na capital, em outros estados e até mesmo fora do país. É uma grande honra para a gente te receber. Inclusive você que estava aí viajando, dando linha no pipa, e chegou aqui com a gente. O Pai tem grandes coisas para você. Nós vamos tomar a Santa Ceia. E pelo menos lá em casa é assim, sabe, irmãos? A gente passa a vida falando das mesmas coisas, né? Do básico. E a gente falha tanto naquilo que já sabe com a mente, que não penetrou no nosso ser interior. Eu quero reservar alguns minutos, uma vez que nós vamos tomar a Santa Ceia, até por conta daqueles que estão aqui conosco. Eu quero falar com vocês da base da nossa fé, lá da cartilha Caminho Suave. Fui longe, hein? Quem lembrou do Caminho Suave até se emocionou. E o cara ali da segunda ali, o zoinho dele até brilhou, olha lá. Né? O beabá da vida cristã. O motivo pelo qual estamos. O motivo pelo qual somos. Então eu quero simplesmente nessa noite ler alguns versículos com vocês. Preste muita atenção. Se de repente eu não vou ficar gritando aqui não vou ficar manifestando nada, vou só ler a palavra. E você tem um encargo de prestar atenção e receber de Deus. Pai, nós contamos com a ação do Teu Espírito Santo. Uma vez que toda a Tua palavra é inspirada, e a única maneira de recebermos a fé que salva é por meio do ouvir, e ouvir por meio da Tua palavra, nós oramos para que Teu Espírito Santo crie mais, mais do que audição natural, a capacidade de ouvir, mas queremos a capacidade sobrenatural de ouvir. O ouvir que penetra o mais profundo do nosso ser,
capaz de gerar fé para novo nascimento, de gerar fé para continuarmos na fé que nos fez nascer de novo. Nós oramos nessa noite, e que enquanto cada versículo que lermos, em cumprimento ao que está escrito a respeito da Tua palavra, ela é enviada para sarar, ela um firme fundamento, ela a sua veracidade, realidade, sua perfeição, penetre no mais profundo do nosso ser. A Tua palavra que é uma pessoa, o verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Oramos assim a Ti, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 11, eu quero apenas ler alguns versículos com vocês. Paulo vai falar da Santa Ceia. Ele vai alinhar e vai falar sobre os elementos e o que eles declaram: o pão e o vinho. No versículo 23 ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Ele pega um pão e, através desse pão, ele traz uma grande notícia, que é a notícia do Evangelho. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 15 e 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, a boa nova, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Meu Pai, que coisa linda. Então imagina você a cena, antes de ir para uma cruz, um lugar separado com os discípulos, um ali que trai, alguns que assistem, mas ele pega o pão e diz: este é o meu corpo, tome e coma dele. Mais do que pegar aquele pão que ele estava ali mostrando, ele estava anunciando verdades espirituais que seriam conquistadas por meio do corpo. O corpo de Jesus fala da morte, e ele não para apenas no corpo. Ele diz: semelhantemente também depois de cear, ou seja, depois de você se alimentar do corpo de Jesus espiritualmente, você tome o cálice. E quando você tomar o cálice, você diga, como Jesus disse, você vai dizer. Quando você tomar o pão nessa noite, você vai declarar: este é o teu corpo. Quando você pegar o cálice, você estará declarando: eu aceito, eu digo também, assim como Jesus disse, eu digo o que ele disse. Este é o teu sangue. Mas preste atenção, é o cálice. Este cálice, Jesus pega o cálice e diz: este cálice, ai meu Pai amado, que coisa linda. Oh Jesus, Espírito Santo, me inspira. Esse cálice, imagina ele olhando, mostrando assim. Está vendo aqui, ó, um vinho, ele mostrava. É mais do que vocês estão vendo. É o Novo Testamento. É uma nova ordem, uma nova era, um novo tempo. Através do meu sangue, o cálice que é vida. O corpo fala da morte, mas o cálice fala de ressurreição,
aquele que venceu a morte. É o Novo Testamento não é mas no meu sangue. Fazei isto. É uma ordem para a igreja. Fazei isto todas as vezes. Todas as vezes que vocês pegarem o pão e o cálice, fazei isso em memória de mim. Para não esquecimento. Você não pode se esquecer da tua declaração. Mas antes de não se esquecer da tua declaração, o que a morte e a ressurreição de Jesus realizou. Porque todas as vezes, versículo 26, que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Olha que anúncio. Ao pegarmos a Santa Ceia nessa noite, nós estamos fazendo declaração, não apenas trazendo a memória, mas também anunciando. Isso é extraordinário. Jesus, me lembrei agora em João capítulo 6, o tema de João 6, tudo começou, o capítulo 6 de João começou com um assunto de pão. O assunto de multiplicação de pão. E Jesus falando de pão como coisa espiritual, usando a analogia, entendeu? E o povo imaginando sobre pão. E no versículo 35 ele diz que ele é o pão da vida. E que quem for a ele não terá fome. 6,35. E quem crê nunca terá sede. E no versículo 50, versículo 48 de João 6, ele diz: eu sou o pão da vida. Versículo 50 ele diz: este é o pão que desceu do céu. Este é o pão, ele está dizendo, eu sou o pão. Ele já tinha falado, o povo de Israel, eles sabiam da sua história, que Deus um dia tinha mandado maná do céu. O povo não tinha o que comer no deserto. E o povo comeu pão que Deus mandou do céu, comeu carne que Deus mandou do céu. E ele diz, o pão que o pai de vocês comeram, todos os pais de vocês que comeram daquele pão morreram. Mas desse pão que eu estou falando que eu sou, quem comer desse pão, esse pão tem um poder além do que te dar nutrientes para algumas horas. Porque você come pão e depois de um tempo você precisa de pão de novo, não é assim, pessoal? Para matar a fome. Aí Jesus diz assim, no versículo 53, Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se você não comer, presta atenção, a carne do Filho do Homem, ele não está dizendo de você dar uma mordida nele, mas ele está dizendo de você receber por fé o que significou a carne, a entrega da carne do corpo de Jesus na cruz. Se você não comer dessa carne, e se você não beber do seu sangue, tá louco, pastor? Quem bebe sangue é vampiro. Não, é o sentido espiritual aqui. Porque o pão, por favor, para ajudar, diga assim, o pão declara o corpo de Cristo, a morte de Cristo na cruz e o fim do velho homem. O sangue declara o preço pago, a ressurreição, a novidade de vida e Cristo vivendo em mim. E ele diz mais, quem não come a carne, não bebe o sangue, não tem vida nele mesmo. Versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Meu Deus, nós temos falado tanto de reino do céu na terra, mas nessa noite, eu vou falar da vida eterna. Coisas que nós precisamos nos apropriar.
Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Olha mais. E eu o ressuscitarei no último dia. É uma questão de vida eterna, receber pela fé, no sentido espiritual, comer da morte de Jesus, beber do sangue da ressurreição, identificar-se com a morte, identificar-se com a ressurreição. Isso é tão profundo que em 1 Coríntios capítulo 15, por favor, me acompanha. Vamos ler alguns versículos, pessoal? Vamos ler alguns versículos. Há 2 anos que nós estamos vivendo essa pandemia, eu já usei tanto esse Coríntios capítulo 15 nos velórios, para ministrar aos irmãos enlutados. Sugiro a você ler Coríntios capítulo 15, porque ali você vai ler a morte física do ponto de vista de Deus. Como Deus vê a morte física e o que é o sepultamento de um corpo de um crente em Cristo Jesus. O que é o sepultamento de um crente? A semeadura de um corpo de quem comeu da carne e bebeu do sangue de Jesus. Paulo diz assim, no versículo 1. Também vos notifico, olha que lindo. Estou terminando aqui, Paulo está dizendo. E quero notificar a vocês, irmãos, o Evangelho. Meu Pai, que coisa linda. Eu quero notificar o Evangelho. O Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo que também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que credes em vão. Ou seja, se você recebeu o Evangelho verdadeiro, não um evangelho falso, e você permanece no que é verdadeiro, você é salvo. E agora, irmãos, em 2 versículos, eu já fiz isso uma vez, mas vou fazer novamente, porque a repetição é segurança para nós. E esta deve ser a base da nossa fé. A base. Nós nos tornamos crentes porque mudamos de religião. Nós não nos tornamos cristãos porque mudamos de costumes. Nós não nos tornamos crentes porque gostamos do ambiente saudável entre os irmãos. E às vezes porque não está muito saudável eu saio. Não, por favor. É muito profundo, é muito glorioso, é muito extraordinário. Em 2 versículos, Paulo, de uma certa forma, resume tudo aquilo que ele vai ensinar sobre Evangelho em todas as suas epístolas, Michel. É impressionante. E ele diz, versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. E ele faz aqui, Sérgio, Lucas, ele faz um resumo de tudo que Jesus disse lá na Santa Ceia, de tudo que ele já tinha dito aqui em Coríntios sobre ceia. Ele nos resume a base da nossa fé, da fé que salva e da fé que nos introduz na vida eterna. E nós precisamos estar afiados a respeito disso. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Olha que coisa linda. Que coisa, que notícia. Essa é a notícia, Evangelho são boas novas. E esta é praticamente a primeira notícia do Evangelho entre tantas notícias. Se não houver essa primeira notícia, provavelmente as outras não terão e nem sentido fará. Qual é a grande notícia? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ah, Senhor, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Você pode repetir? Morte, sepultamento e ressurreição. Vamos lá? Por que Cristo morreu? Por que Cristo morreu
uma morte de cruz. Porque a palavra de Deus fala em Gálatas que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não foi uma morte comum a todos nós. Foi uma morte intencional da parte de Deus. A palavra de Deus diz em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, que toda alma que pecar, essa deve morrer. Toda alma que pecar deve morrer. Aí eu vou perguntar para você, quem aqui já pecou? Aí eu vou te perguntar, você é um pecador porque pecou? Ou você é um pecador porque nasceu pecador? Boa pergunta, não é? Você desenvolveu-se e aí se tornou um pecador? Ou você e eu nascemos pecadores? Nós nascemos pecadores. Por quê? Porque Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: porque assim como por um homem, Adão, nosso pai, nosso representante, entrou o pecado no mundo, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Romanos capítulo 23 é fortalecido ainda mais, Ronaldo, que diz assim: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E Romanos 6:23 diz que o pagamento, presta atenção, o pagamento, sabe, você trabalha o mês todo, aí você recebe o teu pagamento, né? Então, com o pecado é assim, porque o salário, o pagamento do pecado é a morte. Então por que Cristo morreu? Porque toda alma que pecar, essa deveria morrer. Então, pastor Nadinho, então por que ele morreu? Se ele é o próprio Deus e nele a Bíblia diz que não havia pecado. Quando ele foi julgado diante das autoridades religiosas e civis daqueles dias, o que eles disseram? Não vejo nele culpa alguma. Vamos ler o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, por favor. 2 Coríntios 5, 21. Rapaz, consegue ajudar a gente para ser um pouquinho mais rápido? É difícil, irmão? A gente precisa ajudar a gente aí, que senão eu não vou contar com o que está aqui, porque acaba demorando, não pode. Se puder a gente resolver essa parada aí, 2 Coríntios 5, 21, manda. Se não der para mandar hoje, eu entendo, me avisa, eu vou aqui direto aqui, tá bom? Obrigado pelo amor de vocês e a dedicação. Não tem a ver com vocês, é só um alinhamento. Olha o que está escrito aqui. Aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus. Eu e você conhecemos. Não aprendemos pecado. Nascemos pecado. Nascemos condenados. Nascemos separados da glória de Deus. O que é a palavra pecado? A palavra pecado no seu original é errar o alvo. Quando o pecado entrou no homem, o homem se tornou um ser errante nos seus próprios caminhos. E o principal alvo que ele perdeu foi o alvo de contemplar o seu Criador e cumprir propósito. Aquele que não conheceu o pecado, o fez, se fez. Você já brincou de disfarçar? Você já brincou de ser pai, vestir-se de pai, de irmão? Não é assim, a gente não faz? Então, ele se fez. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós. Preste atenção. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qual que era a justiça de Deus? Como é que Deus resolve o problema de ter entregue autoridade ao homem através de Adão e Eva? Eles pecam diante de Deus, Deus não pode voltar atrás e diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Como é que Deus resolve isto? E não mudar o seu caráter. E agora, arrumei para minha cabeça, o que eu faço? O que ele faz? Deus se faz um homem. O mistério da encarnação.
Filipenses capítulo 2, que mesmo sendo Deus, tomou a forma de homem, esvaziou-se e tomou a forma de homem. Presta atenção. Então Jesus se torna a nossa justiça no sentido de que o pecado nos fez diante de Deus o quê? Devedores. O pecado nos fez diante de Deus culpados. E tem mais. O pecado nos fez diante de Deus condenados, porque não tínhamos como pagar a nossa dívida. Não tínhamos como pagar a dívida. Nos tornamos endividados para com Deus. E aí o texto diz que Jesus, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Isso é tão profundo que ele foi para aquela cruz. Isso é extraordinário, é fruto da graça. Ele se torna pecado, o que eu e você éramos, para que nós nos tornássemos o que ele sempre foi, um santo sem pecado. Ele vai para aquela cruz como culpado, para levar juntamente com ele todos os culpados. Ele já tinha dito, preste atenção nisso, ele já tinha dito em João capítulo 12, versículo 32, ele estava falando com os discípulos, com o povo lá, e ele soltou uma pérola. Ele disse: vocês lembram lá Moisés, quando no deserto eles estavam na caminhada, o povo era picado pela serpente e morria? Vocês lembram daquele negócio do passado? Aquele fato histórico? Então, o que eles resolveram para as pessoas não morrer? Pegaram uma haste de bronze, colocaram uma serpente. Você já viu o símbolo da medicina nas farmácias, né? Uma haste com uma serpente. Colocaram uma haste, uma serpente, e uma coisa incrível, um milagre acontecia no deserto. Não tinha um Butantã, mas tinha um Butantã espiritual de Deus lá. Quem era mordido pela serpente olhava para aquela haste e ele era curado. O efeito do veneno da serpente não tinha o poder de matar aquele homem. Aí João capítulo 12, versículo 32, Jesus diz assim: e eu, oh, aleluia! Ele diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O que quer dizer todos? Toda a humanidade, toda a humanidade. Eu, você, meu pai, Dona Laura, Fábio Martins, Jaira, Elizabeth, todos condenados à morte, todos separados de Deus, todos que receberam o veneno mortal da serpente do diabo, quando nosso pai Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e envenenados que foram separados da glória de Deus. O espírito que se relaciona com Deus morreu. A alma, que é o centro das emoções, da vontade, agora ela está deteriorada, escrava do pecado, e o corpo se tornou uma expressão chamado o corpo do pecado, Jesus. Por isso que Romanos capítulo 6, versículo 6, agora nós falamos que ele morreu, esse é o meu corpo, aceite a minha morte, coma da minha morte. Ou seja, ao comer desse pão pela fé, você diz: Senhor, eu declaro que aquela morte era a minha morte, que aquela tua condenação era a minha condenação, que aquela cruz que o Senhor tomou nos teus lombos e onde foi crucificado era a minha cruz, mas eu não podia tomá-la, porque eu não poderia morrer como um cordeiro sem culpa. Somente Ele pôde expiar os nossos pecados, somente Ele pôde se oferecer como uma oferta diante de Deus, como um sacrifício vivo, e compareceu diante do Pai, e Ele pagou a dívida da nossa morte espiritual, da nossa separação, da nossa condenação. Quando Ele foi levantado naquela cruz, e Ele disse: está consumado, eu cumpri a obra que me destes a realizar. Viveu nessa terra, viveu como santo, venceu o poder do pecado, viveu debaixo da lei, cumpriu a lei de Deus, se ofereceu como um sacrifício vivo. Por isso que João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Por isso que Romanos capítulo 6, versículo 6, declara que não somente Ele, mas espiritualmente Ele nos inclui na sua morte, dizendo, olha lá, sabendo isto, você já sabe disso ou não? Você já sabia? Se não sabia, o Senhor te trouxe essa noite aqui a esse lugar para te dizer. Sabendo isso, que o nosso velho homem, quem é o velho homem? É o homem morto espiritualmente. É o homem que o pecado separou de Deus. O velho homem não é o homem que não presta. O velho homem é o homem separado de Deus. Até aquele que aos olhos da sociedade presta, mas diante de Deus ele é um velho homem, porque ele foi picado com o veneno da serpente. O nosso velho homem foi com ele. Olha lá o verbo, gente. Foi passado. Resolveu a questão do velho homem. O nosso velho homem foi com ele crucificado. Ele disse, eu quando for levantado da terra vou atrair você a mim. Então aquela morte, aquela cruz não era só dele. Ele foi o nosso representante. Ele tomou sobre si a cruz. Mas na verdade o que ele estava fazendo espiritualmente, todo aquele que cresce estava incluído naquela morte. Por quê? Porque não tinha jeito para a gente. Não tinha reforma não, viu, Carlão? Não tinha reforma para nós não, cara. Não tinha jeito. Para a gente só a morte. Condenado à morte, só a morte. E o Evangelho anuncia isso. Que a vida com Deus acontece. E começa a acontecer, estranho, né? A vida com Deus, o primeiro passo da vida com Deus é a inclusão na morte, juntamente com Cristo. A morte do filho do diabo, a morte do condenado, a morte do religioso, a morte daquele homem picado com o veneno da serpente, que acha que pode viver a sua vida da sua maneira, que Deus, é uma sensação ou sei lá o que, uma fé meia, sei lá, doida, e que sua palavra não é verdade. Olha lá, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servirmos mais ao pecado. Olha que coisa linda, dá uma olhada em Hebreus capítulo 2, versículo 9. Isso aqui é a base da nossa fé, pessoal. Não tem trilho de treinamento. Isso aqui, ó, isso aqui é mais do que ensino, precisa ser revelado, sabe? Precisa virar a chave, acender a luz. A partir dessa notícia do Evangelho, porque isto é a pregação do Evangelho. Isso aqui é a pregação do Evangelho. Quando nós falamos de morte, sepultamento e ressurreição. Olha, vemos porém coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. É amor que não se explica. Para que, pela graça de Deus, Ele que é a vida, Ele que nunca pecou, provasse a morte por todos. Morte. Mas tem mais um versículo sobre a morte. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. É muito constrangimento. Qual é o constrangimento? Que um morreu por todos. Quem é o um? Quem que é o um? Jesus. Quem são os todos? Toda a humanidade. Um morreu por todos e pela fé, espiritualmente, logo o que aconteceu? Todos o quê? Todos morreram. Isso aí tem a ver com o corpo, com a entrega. Então na entrega do corpo, Jesus resolve o quê? A morte do velho homem. Esse homem condenado à eternidade, separado de Deus, porque estava destituído da sua glória. Diga para alguém, por favor,
A vida com Deus começa através da identificação na morte. É a cruz. É a cruz, amém? Você pode repetir o versículo? Diga assim: longe de mim seja gloriar-me, a não ser na cruz, porque nela eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Você pode aplaudir essa obra poderosa? Meu Deus. E eu termino aqui o versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 15, que diz: e que foi? É o que a gente falou aqui no último batismo, né? O que você faz com o morto? Sepulta. Ok? Não é isso? Olha o que está escrito. Ele não apenas morreu, foi tirado daquela cruz e foi sepultado. Isso aqui é a pregação do Evangelho. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ver todas as vezes que Paulo e Pedro e Estevão, estuda lá, Atos 7. Estuda em todos os lugares onde Paulo foi nas suas viagens missionárias. Ele começa trazendo a história do povo de Israel. Ele traz a sua história de vida antes da cruz, antes da morte, quem ele era antes da morte com Cristo. E depois ele diz quem ele é depois de que ele ressuscitou juntamente com Cristo. Essa deve ser a base da nossa fé. Quero dizer, querido, se o que nós somos e o que nós vivemos como povo chamado povo de Deus não for consequência da nossa morte, sepultamento e ressurreição, fique sabendo disso, ainda não aconteceu o Evangelho na vida da gente. Pode ser bacana, pode dar aula na igreja, pode ser pastor da igreja há 20 anos, pode ter multiplicado célula. Sabe o que é novo nascimento? Novo nascimento é exatamente isso. É o poder do Espírito Santo de Deus vindo sobre alguém e trazendo-lhe a consciência da sua morte espiritual, separação de Deus, a condenação para o fogo eterno, a separação eterna de Deus por ter nascido em pecado, ter recebido essa herança maldita de morte espiritual. Ser nascido de novo é aquele dia em que uma profunda tristeza invadiu o teu ser, porque você encontrou-se com a tua própria natureza má e perversa. Eu falei hoje de manhã, você se lembra quando nasceu de novo? Igreja não é um lugar que a vida cristã começa quando a gente começa a lutar para ser melhor. Bom, agora eu vou para a igreja, me levaram para a igreja, vou andar com Bíblia debaixo de braço. Bom, apesar agora não é mais Bíblia debaixo do braço, porque agora é tudo digital, não precisa mais debaixo do braço. Mas na minha época era. Virou crente, mano, terno de domingo, um calor lascado e Bíblia debaixo do braço. E alguns ficam peludo na perna, outros sai comprido, outro cabelo. Eu não vou entrar nesse lance, mas essas coisas tudo do estereótipo. Tudo do estereótipo, sabe, Carlos? Mas eu quero dizer para vocês, é necessário nascer de novo. É necessário que cada ser humano, pelo poder do Espírito Santo, tenha um encontro e uma consciência dada pelo Espírito Santo de Deus do seu estado de morte espiritual e separação de Deus. E que ele não pode fazer nada a respeito disso, senão simplesmente pelo poder da fé que é derramada no seu coração, assumir o fato de que Cristo já resolveu isso, tomando a forma de pecado no seu lugar, indo para aquela cruz. Ele assumiu a cruz, mas ele te incluiu um documento, a herança. Amém, amados? Foi sepultado. E terminamos aqui.
e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, por favor, diga: na morte se resolve o problema do pecador. Resolveu. Já que está morto, crucifica, sepulta, acaba com o cara. Bora. Sem mais delongas. Eu quero que você olhe a respeito de ressurreição, um texto maravilhoso, do capítulo 6. Eu sugiro a vocês, irmãos, preste muita atenção. Michel, você que tem tido sede da palavra, querido, e tem lido, eu sugiro a você ler muito o livro de Romanos. Tá? O livro de Romanos. É poderoso as coisas que estão. Leia os evangelhos e Romanos. Romanos capítulo 6, eu estou terminando. Versículo 3 e 4. Isso é tão importante. Vamos partir do versículo 1. Olha que coisa linda, gente. Paulo vai falar para os irmãos que a graça que nos alcançou não nos deixa permanecer no pecado. Antes, só a graça pode nos livrar do poder do pecado. É o que ele vai dizer. E tem gente que fala que quando a gente fala da graça, nós estamos aliviando com relação ao pecado. Mas só a graça pode não apenas nos levar para a vida eterna e resolver o problema do pecado do homem, mas a graça dar-nos poder para vivermos livres do pecado na terra. E ele começa assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então, quanto mais você peca, mais a graça se manifesta? Aí ele responde: de modo nenhum. Nós, olha aqui, gente, isso aqui é posição em Cristo, Miriam. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Nós que estamos mortos para o pecado, como nós ainda viveremos nele? Irmão que vive afundado no pecado, precisa pelo Espírito Santo e com ajudadores receber o Evangelho e fazer uma conferência a respeito da tua experiência de novo nascimento. Porque eu quero dizer, como pode alguém que recebeu a natureza de Deus, inclusão na morte e na cruz, inclusão na ressurreição, na glorificação, o Espírito Santo habitando, como pode permanecer no pecado? Porque ser crente, ser cristão do jeito que falam da gente, sabe o que é? Ser cristão é carregar a presença de Deus dentro de nós. Ser crente é carregar Deus, é carregar a vida de Deus, é ter o espírito de vida dentro de nós, irmãos, um espírito que geme. A Bíblia diz que a natureza está gemendo, o mundo está clamando para quê? Para a manifestação dos filhos de Deus nessa terra. E aí ele continua dizendo, e vamos terminar: não sabeis, versículo 3, não sei se você sabe, mas Paulo está perguntando: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, todos que foram batizados, o que é ser batizado? Ser misturado em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Olha o privilégio, olha a importância de ser batizado na morte. Porque no batismo da morte, o velho homem foi crucificado. Está lendo isso aí na Bíblia, irmãos? Está lendo. Versículo 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Olha agora a parte B. Para que,
Para que a gente foi sepultado no batismo, na morte de Cristo? Para quê? Para que, como Cristo ressuscitou pela glória do Pai, assim andemos nós também, ressuscitados, nova vida. Agora já não sou eu quem vivo, ainda que eu tenha um eu, um ser humano, eu ainda sou um eu. Deus não anulou um ser, eu não só tem Jesus em mim, tem um eu, mas esse eu que ele está falando é o velho homem. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, o seremos também na da sua ressurreição. Vida nova. Vida nova. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus. É estar em Cristo na morte, é estar em Cristo no sepultamento, é estar em Cristo na ressurreição, e é estar em Cristo na exaltação e no derramado do Espírito Santo habitando no crente, para capacitá-lo cada dia a viver para a glória de Deus Pai nessa terra, porque o céu é o teu destino e ele já está garantido para você quando você nasceu de novo. Está claro isso aí para você, querido? E ele diz no versículo 6, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que não vivamos mais, não sirvamos mais ao pecado. Olha só o versículo 7, gente. Quer mais clareza? Quer mais clareza do que isso? Porque aquele que está morto, o cara deve para você. Você vai lá na casa dele receber. Você chega lá, um monte de gente na porta. O que aconteceu? Vocês vieram cobrar o cara? Não, ele morreu. O que você vai fazer com a dívida? Você vai cobrar? Diga assim: morto não deve. Lamentavelmente é por isso que as pessoas se matam, né? Nas dívidas. Mas aqui não precisamos se matar, não. Já fomos incluídos na morte, na ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se já morremos com Cristo, cremos que com Ele o quê? Viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Olhe agora, a morte não terá domínio sobre ele, Jesus. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Quanto a ter morrido, presta atenção nesse versículo, isso aqui tem que ser a nossa declaração. Quanto a ter morrido, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Quanto a morrer, Ednei, você morreu para o pecado. Mas quanto a viver, ressurreição, você vive para Deus. Assim também vós. Versículo 11. Isso aqui é a fé. Considerai-vos. Como que você deve se considerar a cada dia? A cada dia essa deve ser a nossa declaração. Como? Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Esta é a base da nossa fé, essa é a nossa declaração. E maldito o homem que espera em Deus só nessa vida e não ganha uma percepção espiritual do privilégio que nós temos nessa noite de fazer confissão de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Eu quero fazer uma pergunta aqui essa noite. Nós vamos cear. Billy Graham disse que quando nós pregamos o Evangelho,
Quando nós pregamos o Evangelho. Não quando nós ensinamos o viver do crente na terra. Quando nós pregamos o Evangelho, se nós não dermos uma oportunidade para as pessoas de responderem aquilo que elas ouviram, é porque nós não cremos no que pregamos. E nós não pregamos o Evangelho. Então nessa noite, porque eu creio pelo Espírito da graça, eu quero oferecer uma oportunidade. Quem sou eu? Desculpa, eu quero consertar. Não, eu não quero oferecer. Eu quero simplesmente ser um facilitador dessa oportunidade, como alguém um dia foi para mim. Eu quero oferecer a você o ambiente da declaração, da decisão e da atitude mais importante da existência de um homem nessa terra. Do seu nascimento até a sua morte física. Antes que isso aconteça, antes que o fio de prata seja cortado, ele declarar e pela fé reconhecer que nasceu em pecado, que Cristo se fez pecado por ele, foi para aquela cruz para assumir toda a sua culpa e o seu pecado, te inclui na morte, morre como um cordeiro, ressuscita como um leão, e agora ressuscita você pela fé. Esse é o mistério do novo nascimento. Esse é o mistério de ter a natureza de Deus em você e ser uma nova criatura e estar selado para o dia da salvação. Nadinho, como é que se dá isso? Você falou aí, tá, qual que é a minha resposta? A tua resposta é Romanos capítulo 10. Está aqui, ó. E nessa noite de Santa Ceia, antes de cearmos, quero gerar esse ambiente aqui. Versículo 9. Tá legal. Você falou sobre morte e ressurreição. O Espírito Santo está trazendo. Eu quero dizer para você, você vai começar a se sentir meio esquisito aí. Você vai falar, caramba, eu fui nessa igreja, eu vim nessa igreja. Aquele rapaz lá, aquele meia-idade lá começou a falar. Cara, eu estava até com uma raiva. Eu vim para bancar o agradável, não quis dizer não para o outro, não tinha muito o que fazer. Mas que coisa estranha. Está acontecendo algo dentro de mim. É como se eu estivesse vendo aquela cruz que era a minha. Jesus com todas as chagas, com todas as maldições e o preço do meu pecado. Eu estou me vendo assim, estranho. Mas eu também estou me vendo numa nova possibilidade. Ele falou sobre ressurreição, que eu fui para a morte com Cristo, mas que eu ressuscitei com Cristo. Isso aconteceu lá no passado, mas eu posso tomar por fé hoje, e eu vou receber algo na minha vida que vai gerar tudo isso, a morte e a ressurreição, e uma novidade de vida. Pois é, quem está fazendo isso? É o Espírito Santo de Deus fazendo isso em você e dando testemunho da pregação do Evangelho, porque nessa noite nós pregamos o Evangelho. E o que diz Romanos capítulo 10, versículo 9? A saber, olha só, a saber, se com a tua, não é com a do teu pai, não é com a da tua mãe, não importa se o seu pai é o pastor, não importa se o seu avô é o papa, não importa se ele é padre, não importa. A saber, se com a tua, é a tua, que você tem boca. Então, se com a tua boca confessares ao Senhor e no seu coração crer. Agora eu quero te dizer, você não crê porque você quer crer, você crê porque o Espírito Santo está fazendo você crer, porque o ministério do Espírito Santo é fazer você crer. Não sou eu quem faço crer, não é essa igreja que faz você crer, é a pregação do Evangelho, é a palavra de Deus que te faz crer. Diga um aleluia mais legal, pô. Nós estamos falando de vida eterna, sabe? De correção de rota. Você sabe o que é o cara destinado ao inferno? De repente ele entra no céu por graça, favor e misericórdia. É disso que nós estamos falando hoje. Ou agora à noite nós estamos falando de céu. O céu é o teu destino, meu amigo. Eu não sei a sua história.
Eu não estou perguntando se você faz parte de uma religião. Não estou interessado, não quero saber de nada disso. Só quero perguntar para você: em algum momento da sua vida, você já confessou com a tua boca que você crê no pão, no corpo de Jesus pela tua morte? Que você crê, meu amado, no vinho que representa a vida nova em Jesus? Porque Jesus disse: aquele que comer, aceitar, receber. O que é comer? É receber, não é assim? Você pega um alimento, você recebe, você ingere. Eu estou falando de questões espirituais, percebe? Jesus disse: se você comer, aceite que eu morri por você e te coloquei lá também. Aceite que eu ressuscitei por você e te dou uma nova vida. E agora quero viver a minha vida em você. Quero te tornar uma nova criatura. Não quero te fazer viver uma nova religião. Eu quero te dar uma nova natureza. Nova natureza. Amigão, não tem nova natureza vendendo em faculdade. Não tem nada. Não, nova natureza quem dá é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus gera isso na sua vida, sabe o que acontece? Você é selado. A Bíblia diz que você é marcado. Sabe um animal? Você marca o cara assim, ó, queima ele, não é não? Pois é, é mais ou menos isso. Você é selado por Deus, pelo Espírito Santo, para o dia da tua salvação e redenção. Meu Deus, feche teus olhos. Espírito Santo, a obra é tua, o poder é teu. Então, nesse instante, neste lugar, faz desse ambiente, de uma certa forma, Senhor, a casa de Zaqueu. Faz ter a sensação da separação e da condenação eterna de Deus, para que nesse estado de morte espiritual, clame por um Salvador. Peça por um Salvador. E confesse a Jesus, que morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. Amém? Amém. Abre seus olhos. Por favor, por gentileza, você que está aqui e não teve essa experiência na sua vida, nós queremos te ajudar, ok? Não queremos ajudar você a confessar para vir congregar aqui nesse prédio. É mais do que isso. É resolver uma questão prioritária na sua vida. Uma declaração. Jesus disse assim, ó: quem não se envergonhar de confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai que está nos céus. Você que nunca fez isso na sua vida, não sei quantos anos você tem, vai ser muito simples, ninguém vai te expor a ridículo, e não vamos colocá-lo também numa situação constrangedora, num ambiente de tantas pessoas. Inclusive você está na sua casa, você está no seu sofá, você está na sua cozinha lavando a louça, está no seu trabalho, enfermeira, está num leito, foi chamado para participar desse encontro. Nessa noite, essa hora pode se tornar a hora, o momento, o lugar, o encontro para a sua vida. É Deus te arrancando das trevas e transportando você para o reino do Filho do seu amor. É a graça da cruz tendo significado hoje para você. O que aconteceu no passado, exercendo algo no presente na tua vida e operando. Foi para isso que você veio aqui. Você veio aqui convidado por alguém, mas na verdade quem montou todo esse esquema de você estar aqui foi o próprio Deus, que te ama
Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não armaram uma armadilha para você. Te apresentaram uma porta de escape. Uma porta para o céu. Você gostaria de fazer e conversar com a sua boca no lugar onde você está aí? Você só tem que fazer algo. Só levante as suas mãos assim, ó. Levante uma mão. Levante uma mão. Você que deseja fazer essa oração. Enquanto os outros estão com seus olhos fechados. É uma questão tão tua. É Deus tratando com você. Temos uma mão lá em cima, outra aqui embaixo, mais duas ali, mais outra lá, mais outra cá, outra lá em cima na arquibancada. Oh Espírito Santo, Tu estás entre nós. Obrigado por outra lá em cima, queridão lá, Jesus, o Espírito Santo tocando na vida dele. Temos mais pessoas aqui embaixo, 1, 2, 3 homens. Aleluias, aleluia. Que dia, que noite maravilhosa. Oh, porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E a todos quanto receberam. Você que está com a tua mão levantada aí, eu quero dizer para você o que está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Eu digo isso quase todos os domingos, esse texto. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você passa não apenas agora de uma criatura de Deus, mas filho. Espírito Santo habitando em você. Por gentileza, você que está com a sua mãozinha levantada, pode abaixá-la e fique em pé no lugar onde você está. A gente vai orar contigo. Isso, seja rápido como essa querida, como aquele querido que ouviu o Evangelho. Saiba disso, casal. Vocês jamais esquecerão essa noite na vida de vocês. Há um testemunho no céu. O mundo espiritual está vendo tudo isso que está acontecendo aqui. Fique em pé. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero ajudar você a fazer uma confissão. Não tem nada místico nisso, beleza? Não tem nada místico. Se você não quiser fazer, não faça. Mas isso aqui parece-me que representa o centro da nossa vida, assim, o nosso peito, né? Então coloca as suas mãos assim, ó. Se você concorda com o que eu disse. Parece que é uma entrega do nosso ser, né? Quando a gente faz assim, nos tornamos vulneráveis. E eu oro e você repete em voz alta. Eu só vou te ajudar a você falar para o Pai o que o Espírito Santo quer que você fale. Você só vai repetir. Você vai confessar com a tua boca aquilo que você já está crendo no teu coração. Você vai falar porque crê. Então diga assim, por gentileza. Pai de amor, Pai de misericórdia, obrigado por essa hora, por esse dia, por esse lugar de encontro, por esse lugar de decisão, divisor de águas. Obrigado, Pai, por eu ter ouvido o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Em resposta ao que eu ouvi, que Cristo morreu pelos meus pecados, se fez pecado por mim e me incluiu na sua morte. Em resposta ao fato que Ele venceu a morte e ressuscitou dos mortos, pela fé, em gratidão ao que o Teu Espírito Santo
gera na minha vida, nessa noite, eu faço confissão. Eu declaro, eu abro a minha boca e falo a respeito do Salvador, Jesus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Obrigado, nessa noite, estou achado. Declaro a minha vida nova. Declaro que estou em Cristo. Me considero morto para o pecado e vivo para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.